Muito obrigado para quem assistiu, que linda transmissão. Eu já quero trazer o convidado ilustre do nosso encontro aqui, agradecendo. Aí é com você, Paulo Pedrini, emoção muito forte, com os comentários, com a história, com os exemplos de luta, né? Então, aqui a Padre saúde, Júlio, as pessoas, enfim. Por favor, Padre Júlio. cadê? Eu não posso. Olá, boa noite, obrigado. Eu também muito agradecido, emocionado com o documentário, porque é bom ver que a luta não é a luta de uma pessoa, é a luta de muitos, de muitas, é a luta junto com os irmãos, as irmãs em situação de rua, com todos os grupos, com toda a diversidade. Foi muito comovente o depoimento daquela nossa irmã trans, muito cru, muito duro, muito franco, e de cada um e todas as pessoas, cada uma que está nessa luta. Então, não é uma luta de uma pessoa, é a luta de uma comunidade, de um grupo, e é importante refletir que amanhã nós lemos o texto de João, no Evangelho, onde Jesus diz: eu sou a verdadeira videira e vós sois os ramos. Então, todos nós somos um feixe de ramos. E como diz aquele ditado popular, um galho sozinho a gente quebra, mas um feixe é mais difícil. Então, nós somos um feixe de muitas pessoas que, de diferentes maneiras, de diferentes formas, lutamos nas pastorais sociais, nos movimentos sociais, na luta social, na luta que nos humaniza. A grande questão é essa: humanizar a vida. E, nesse momento, repetindo que hoje, no dia da resistência dos trabalhadores, das trabalhadoras, nós pedimos a quebra das patentes, das vacinas, nós pedimos que todos recebam uma renda básica, que todos tenham proteção social, que todos tenhamos condições de vida com dignidade. As mulheres com suas crianças, que estão muitas vezes sozinhas, os que estão desempregados, os aposentados, os que estão pelas ruas, os que estão nas prisões, os que estão privados de liberdade, os trabalhadores da saúde, os que estão nos hospitais, as famílias que estão enlutadas, a comunidade LGBTQIA+, todos os grupos que sofrem, os migrantes, os refugiados, os palestinos que estão sendo desprezados. Não adianta comemorar que Israel fez uma vacinação massiva se os palestinos estão fora. Então, a luta de todos os grupos interreligiosos, o respeito às religiões de matriz africana, a todos os que lutam pela terra, pela moradia, o movimento dos trabalhadores sem terra, o dos trabalhadores sem teto, os acampados, os quilombolas, os grupos indígenas, as culturas ancestrais, a luta pela dignidade e emancipação das mulheres, a população de rua, são todos grupos imensos, toda a diversidade e pluralidade. Tudo isso tem que estar presente na nossa luta. Nós não conseguimos estar em todas as frentes, mas estamos unidos e aliados a todas as lutas. Eu passo a palavra aí, Paulo Pedrini, você que produziu todo esse trabalho, por favor, receba Padre Júlio aí. Parabéns pelo trabalho, todas as pessoas. Emocionante, emocionante. Eu tenho uma alegria imensa de poder compartilhar e contribuir com esse trabalho que vocês realizaram. Parabéns aí, é o que eu posso dizer. E só deixar um abraço para minha irmã Gui da França, de Salvador, viu, Padre Júlio? Assistindo também a nós. Ela falou: isso, Padre Júlio, queremos vacina. Aqui, obrigado a todos que nos assistem. Já pedindo sua inscrição aqui no canal Resistência para que a gente possa construir, né? Você que está participando do nosso chat, deixa um like aí, manda para um amigo para assistir esse belíssimo trabalho que foi realizado e que agora foi exibido, para esse bate-papo com o Padre Júlio. Deixa a pergunta aí que a gente manda para ele também, tá bom? Pedro, Paulo, é contigo.
Bom, é como você falou, né? Eu acho que para a gente é muito emocionante e gratificante ter feito esse trabalho. É, eu conheço o Júlio e sou testemunha, né, dessa persistência, dessa teimosia revolucionária evangélica do Júlio, essa luta pela justiça e pela igualdade, fundamentalmente, porque eu também sou militante de pastoral, né? Desde das comunidades eclesiais de base, nos anos 80 eu comecei a militar na pastoral operária, então o Júlio sempre, a gente teve aí lado a lado na luta por essa sociedade que a gente acredita, né? A gente acredita na construção do reino aqui e agora. O reino dos céus não é algo para além da vida. A gente acredita que ele tem que ser nesse momento. E quando o Júlio falou no filme de tantos que se foram e não viram essa vitória, né? Eu queria lembrar, amanhã, inclusive, a gente vai fazer uma live homenageando, Júlio, os 5 anos da partida do nosso querido Valdemar Rossi, que foi fundador da Pastoral Operária. Queria aproveitar também e mandar um beijo muito carinhoso para a Célia Vieira Rossi, a companheira do Valdemar, que amanhã fará 80 anos. Lembra, Júlio, de amanhã colocar a intenção na missa para ela, 80 anos a Celinha, né? E agradecer, Júlio, agradecer a sua amizade, o seu carinho e, fundamentalmente, o seu testemunho, seu irmão, meu irmão. Você é um exemplo para todos nós, para todos aqueles que, de fato, almejam um outro modelo de sociedade. É inaceitável que a gente viva uma crise sanitária absurda, onde mais de 3 mil pessoas morrem diariamente, onde o Brasil atingiu mais de 400 mil mortes, e a gente só ouve notícias falando que a fortuna dos bilionários está crescendo. Isso é um assinte à dignidade humana. Então, esse modelo de sociedade que a gente tem hoje, que o Papa Francisco chama de modelo de sociedade do descarte, é inaceitável. Então, fundamentalmente, eu gostaria de te agradecer, Júlio. Agradecer aí o trabalho do Carlos, que a gente já admira e acompanha há muito tempo, mas agradecer o teu testemunho de vida, Júlio. Você é presença do reino entre nós, meu irmão. Grande abraço, irmão. Obrigado, estamos juntos. Cadê aqui? É minha vez? Dom Paulo França. Pronto, é realmente uma grande satisfação, alegria, felicidade estar tendo aqui o Padre Júlio, aqui na nossa frente, né? Nesse quadrado mágico, né? Esses 4 aí que estamos aí, estar na frente, ter podido fazer um filme com alguém que daqui a 100, 200 anos estará nos livros de história. Estamos falando aqui com uma personalidade simples, que está com os simples e que vai resumir essa vida simples das pessoas que estão na rua de aqui a tanto tempo, daqui para frente, se o mundo não se acabar, né? Se não estaremos, como falou Einstein, brigando a Quarta Guerra Mundial com paus. Mas realmente foi uma grande satisfação conhecer o Padre Júlio. No início, como alguém fala no filme, o Márcio, lá da ocupação, Alcântara Machado, não, ele fica essa coisa que ele sempre assim, mas ele resolve. Então, eu Pedrini sabe, eu senti essa certa coisa, né? Com o Padre Júlio, mas justamente são essas pessoas, aquelas que guardam no íntimo o melhor do mundo. São essas pessoas que parecem duras, tem uma caparação assim, uma coisa meia que impõe alguma certa distância, um olhar muito firme. Eu me impactei muito, eu sou muito de olhar o olhar das pessoas. Eu trabalho com isso. E me impactou muito essa coragem e essa verdade, essa honestidade que tem nesse olhar de Padre Júlio. Isso me impactou muito.
E eu falei, eu acho que para Pedrini, não? Eu sempre fui bastante recatado em falar com o Padre Júlio, eu não mandava os zaps, era todo Pedrini. Então, para mim, esse momento é fundamental que ele esteja e tenha gostado do filme, tenha gostado, porque foi feito com muito pouco tempo. Foi feito com uma artilharia muito básica de guerrilha, zapatista, anarquista, como fala o nosso amigo Paulo Escobar, que eu achei fantástico a participação de Paulo. Li o livro, aquele livro pequenininho assim, uma maravilha esse livro. Um livro assim, fresco, arejado, assim, onde tem essas experiências do Padre Júlio, contadas, narradas para Paulo, que conviveu com ele, que espero que apareça aqui na live. Ele me mandou um zap agora, que adorou o filme, já está divulgando. Então, esses nossos máximos temores eram vocês, não? Claro, e todos os moradores de rua, que a gente, ou situação de rua, que a gente entrevistou, conseguiu pensar alguns elementos discursivos para compor essa obra, né? Essa obra que é uma homenagem à luta que o Padre Júlio vem travando há muito tempo, que eu conheci recentemente, eu estava falando. Foi no ano passado, o Padre Júlio não tinha chegado ainda aqui no canal. Eu falei que eu entrei em contato com Lancelot, com Pedrini, mais ou menos em abril, maio do ano passado, porque eu vi o Padre Júlio na TV. Eu estava chegando do Chile, na pandemia, início da pandemia, de fazer um documentário lá da Revolta Popular do Chile. Cheguei a São Paulo, fiquei 3 meses na casa de um amigo e não fiz nada. Eu me sentia mal como documentarista. Como que eu, com uma câmera, com essas possibilidades de expandir um episódio como era a pandemia, não estava fazendo nada. Eu vi o Padre Júlio sozinho, com aquela máscara que me lembrava a máscara que eu tinha no Chile para me proteger da bomba de gás dos carabineiros, fazendo o filme lá no Chile. Ele estava aqui com essa mesma máscara que os chilenos estavam usando contra as bombas e as de gás da polícia militar chilena. E ele estava aí no meio de todo mundo, né? Bom, eu acho que esse foi o momento que eu queria estar na rua, não pude estar naquele momento, depois viajei, mas em dezembro desse ano, consegui que Paulo Pedrini me levasse à paróquia e aí pensamos em fazer o filme. Aguardamos a resposta do Padre Júlio. Falei aqui, não, vamos falar na próxima quinta-feira, eu acho, uma coisa assim. Não foi assim de entrada, né? Quem é esse cara que está chegando aqui? Pedrini conhecia. Então, Pedrini foi a ponte perfeita para fazer esse documentário. Eu agradeço a Pedrini por isso. E gostaria de ter feito muito mais, gostaria de ter feito, entrevistado ele muito mais. Talvez um dia a gente possa avançar em outras profundidades da luta dele. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente sintetizou, entendeu? As falas. Aqui eu tenho um caderno que eu guardo. Nesse caderno eu tenho as falas de todo mundo. Cada quadradinho é um segmento de... É um segmento. E o Padre Júlio tem uns 20 aqui. Ou mais, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Entraram 17. 17 segmentos da fala de Padre Júlio, claro que recortada, dialogando com outras pessoas, mas é quase um recorde para meu documentário, entendeu? É assim, não há desperdício nas falas dele. Claro que não é o mesmo, foi quase meia hora, não? 40 minutos de material com o Padre Júlio, está recortado, mas foi fantástico, foi uma grande alegria poder fazer esse filme com ele. E eu acho que as músicas também contribuíram, o Gerê, o Ivan Lins, que a gente procurou. Ivan Lins manda um grande abraço para o Padre Júlio. Ele falou por uma pátria limpa. Quando a gente solicitou a música, ele imediatamente cedeu a música. Xereva construiu uma música nova para sua luta. Então, eu acho que é um momento especial para nós, nesse país. Eu não estou em São Paulo agora, estou em Salvador, mas ter o Padre Júlio, eu que sou meio anarco, assim, eu conversei com vários amigos anarquistas, eles dizem, não, a luta dele é fundamental. Eu não escutei nenhuma crítica, pois já escutei outras, quando eu já fiz materiais que se saem um pouco desse universo. Pronsato, você está fazendo... Não, agora não. Foi uma unanimidade no campo libertário, ter o Padre Júlio junto na luta, e conseguimos aquela foto que foi o Paulo Escobar que nos mandou, que ele está
abraçado, está braço com braço com as pessoas que estão realmente na rua, todo dia lutando. E Padre Júlio é isso, uma pessoa que está todo dia lutando nas ruas, e eu presenciei isso e sou feliz por isso. Obrigado, obrigado, Padre Júlio. Paulo França, dormiu? Acorda, Paulo França. Eu estou aqui só admirando esse diálogo, né? Quem é o dono da palavra é o Padre Júlio. Padre Júlio, tem uma pergunta aqui, eu acho importantíssima. Que as pessoas que queiram contribuir com a paróquia, existe um Pix, como é que a gente pode participar, mesmo estando distante, né? Estando na Bahia, estando no Nordeste, estando na Europa, a pessoa que quer contribuir com a sua luta, como é que ela faz? Você poderia ajudar a gente, por favor? Então, eu sempre digo duas coisas. Uma, especificamente, no Instagram, Padre Júlio Lancelotti, tem lá o Pix e tem a nossa conta. Mas eu sempre creio muito numa colaboração e numa contribuição que todos podemos dar, independente de custos. Não discrimine, seja solidário, aproxime-se daqueles que estão descartados, conviva com os mais fracos, com os mais pobres, esteja aliado das lutas daqueles que estão buscando libertação, autonomia. Então, é uma forma de colaborar. O Pronsato colabora com a sua arte, com a sua técnica, junto com o Paulo, que convivemos há tanto tempo e temos o testemunho muito concreto na nossa vida de Dom Paulo Evaristo, cardeal Artz, que, sem dúvida, para nós sempre foi um sinal, um modelo muito claro de esperança, de coragem na luta, né? E também Dom Pedro Casaldáliga, Dom Luciano. Amanhã, dia 2, é aniversário de ordenação episcopal de Dom Luciano Mendes de Almeida, que, como bispo auxiliar de São Paulo, depois arcebispo de Mariana. Então, acho que a grande colaboração que todos podemos dar e que não custa nada para ninguém é essa: sermos comprometidos numa esperança e numa resistência, numa rebeldia contra esse sistema necrófilo e que nos destrói e destrói os pobres, os fracos, os pequenos. Então, essa é uma forma de colaborar. E cada um pode procurar na sua realidade, na sua comunidade, os movimentos populares, as pastorais sociais. Eu sempre digo uma coisa que, para mim, é muito importante, que eu aprendi nessa caminhada. A solidariedade, a compaixão não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. As pessoas de diferentes religiões, mas os ateus também, se eles são solidários, se eles são comprometidos. Eu sempre defendo muito, estou muito ao lado dos grupos anarquistas que não são compreendidos muitas vezes, mas que lutam contra toda forma de poder e contra toda forma de dominação. Então, isso humaniza a vida. E todos nós podemos estar comprometidos para que a vida seja mais humana, seja humanizada. Parece uma questão de linguagem, nós já somos humanos, mas muitas vezes somos seres humanos que o sistema nos desumaniza. Então, nós precisamos desconstruir essa desumanização para humanizar a vida, que é alimento partilhado, que é pão em todas as mesas, que é condições dignas de vida, que é solidariedade, que nesse momento é quebra da patente das vacinas, é vacina chegando para todos, é defesa de todos os que lutam pela dignidade da vida, pelo pão partilhado, por terra para todos. Muito bom. Olha só, tem uma pergunta, Carlos, que trouxe aqui, que me chamou a atenção, do Sérgio Gomes, e como curiosidade até nessa produção. Alguma razão para os moradores em situação de rua e as pessoas voluntárias que deram seus depoimentos constarem nos créditos sem sobrenome? Quer comentar, Pronsato? Sim, é uma pergunta que eu já escuto há uns 25 anos, mais ou menos, aproximadamente.
em todos os tipos de trabalhos. Eu trabalho em diversas vertentes da luta social, tanto com personalidades contemporâneas, tipo Che Guevara, tenho feito filme lá, aí também os camponeses que aparecem não têm sobrenome, Marighella, tem gente que no documentário que a gente fez, também, inclusive eu deixei esse documentário com o Padre Júlio, não sei se ele chegou a assistir, Quem Samba Fica, Quem no Samba Vai Embora, um documentário feito no centenário de Carlos Marighella, uma pessoa muito necessária hoje, figuras como essas, não? Como o Padre Júlio, Carlos Marighella, seria um belo encontro os dois, né? O de La Marca, talvez, que vai fazer no dia 17 de setembro 50 anos, segundo o Pedrini me informou recentemente. Mas essa questão, eu venho atravessando em diversos filmes, fiz um agora recentemente, sobre o trem do subúrbio em Salvador, também a mesma coisa. Eu acho que as pessoas que estão como nós, que temos uma certa retaguarda e um certo controle, uma certa, como diria, não bem-estar, mas somos classe média, né? Então, temos como responder a qualquer tipo de ataque que houver, nos responsabilizarmos, né? Por qualquer tipo de palavra um pouco além do comum que a gente coloque. Então, é mais fácil me encontrar a mim do que encontrar talvez um morador de rua. Eu coloco meu nome e meu sobrenome. É mais fácil encontrar o diretor do filme, se tiver algum tipo de represália, do que encontrar, então me exponho, coloco o nome. E eu acho que as pessoas como Pedrini, que tem um trabalho constante na luta social, é Paulo Pedrini, Paulo França, Lancelotti. Assim, as pessoas têm nome e sobrenome na luta social. Muitas vivemos com isso, vivemos disso, né? Porque um professor vive do seu salário, então tem o seu nome e sobrenome como professor. Um cineasta também. Não tem um salário fixo, mas depende de alguns apoios com esses sindicatos que aparecem aí, que constantemente apoiam nosso trabalho, então eu tenho como me defender no caso. Então, é esse sentido, um pouco resguardar no anonimato, porque as pessoas querem falar, e falam, e querem dar seu depoimento. A gente não obriga ninguém a falar. Eu nunca fiz campanha partidária, política, estou completamente fora desse mundo do voto, da representatividade burguesa do voto, da institucionalidade, respeito quem participa, mas eu não faço esse tipo de trabalhos onde a pessoa será paga por falar ou será obrigada a falar tal ou qual coisa, né? Claro que a edição é uma coisa nossa, a gente tem total autonomia na hora de montar um material, né? E isso eu acho que é bastante visível, não? Na hora de ver um filme, nosso, pelo menos. Então, essa que é a questão do nome. Às vezes a gente coloca, porque, por exemplo, Paulo Escobar eu não entendia bem no início. Se Paulo estiver aí escutando, eu não sabia bem, quando ele me levou no Alcântara Machado, se ele era morador de lá, não era. Ele escreveu um livro, ele tem uma relação muito próxima com os moradores, que ele diz moradores de rua, né? Eu até perguntei, colocamos situação de rua, colocamos em moradores, porque tem academia, não, que cria termos, não? Então a gente não sabe se vai com a academia, vai com a realidade das ruas. Então, situação de rua, tudo bem. Mas então aí eu não sabia. Então, por exemplo, Paulo Escobar escreveu um livro com nome e sobrenome, tem que entrar Paulo Escobar. O Fabiano Lopes, que aparece no filme, um assistente social magnífico, uma pessoa de luta, um discurso sensacional, muito antenado com o discurso do Padre Júlio, com a luta dele. Aparece nome e sobrenome também, porque uma pessoa que é assistente social, trabalhou para isso, vive disso, por profissão. Então, nesse sentido, essa que é a questão pelo qual eu não coloco essa questão do sobrenome. É só apenas isso, mais ou menos por aí. Bacana, eu quero passar uma pergunta para o Padre Júlio, que chegou aqui, da Marilu Cabanha. É legal que ela está participando desde o início. Minha querida amiga, que trabalhamos juntos na TV Cultura de São Paulo, uma saudade, uma amizade enorme de redação, prazer te ver. Pergunta do Elias Novelino: o Papa Francisco está conseguindo ajudar a Igreja brasileira a retomar a prática da teologia da libertação? É a pergunta que eu deixo para você, Padre Júlio. Eu acredito que a Igreja brasileira que tem que ajudar o Papa Francisco.
e assumindo a proposta do Papa Francisco de uma igreja pobre com os pobres, uma igreja despojada e a serviço. Então, é uma luta. O Papa Francisco inverteu o jogo. Antes, da base, a gente ficava pressionando a cúpula. Agora mudou, é incrível, né? É a cúpula que está pressionando a base e tentando ver se é feita a mudança. Mas a mudança sempre é de dentro para fora. O Papa Francisco é um estímulo e ele é um testemunho. Ele está vivendo a sua martiria. Ele está testemunhando e vivendo aquilo que crê, para que a igreja em todos os lugares do mundo seja assim também. Domingo, que foi o domingo do Bom Pastor, o Papa disse aos novos padres que ele ordenou, e eu lembrei nesse dia que a gente tem que desclericalizar esta solenidade, essa festa do Bom Pastor. Mas ele disse para os padres que ele ordenou, que eram 9 em Roma, de que não é carreira, não é carreirismo eclesiástico, é serviço. Então, o Papa tem feito tudo o que pode, e até mais do que pode, para que a igreja se modifique. Agora, a mudança nós temos que acioná-la como um processo de mudança social e pessoal. É uma mudança dialética, uma mudança conflitiva. Eu mudo a estrutura, tento mudar a estrutura, mudando a mim mesmo também. Porque muitas vezes a gente quer uma mudança de estrutura, mas não muda a si mesmo. Continua impondo. O Henrique Dussel, acho que todos conhecem, o Pronzato deve conhecer, o filósofo Henrique Dussel, que é argentino, está no México, e que propõe essa mudança que ele chama de nível político, erótico e pedagógico. Se você não faz essa mudança completa, essa mudança não existe. Eu posso ter um discurso de libertação e ter uma prática opressiva, aí não adianta. Essas palavras... Não, essas palavras do Padre Júlio são completamente pertinentes para as lutas sociais e políticas, como o próprio Che Guevara, Ernesto Che Guevara, outro argentino, né? Ou latino-americano, não? Que ele defendia com a própria pele as verdades que defendia, entendeu? Era a prática e a própria teoria, porque também teorizou Guevara sobre muitas coisas, mas foi com seu próprio corpo que ele percorreu Latinoamérica, que criou um caminho de libertação na América Latina, inclusive passando por países que posteriormente, como Colômbia, né? Onde Puebla, o padre Júlio Lancelotti, ele fala em Puebla, se não me engano, foi nos anos 60, 70, o famoso congresso, que vai ser um ponto principal para a teologia da libertação, não é isso, padre? É a Conferência Episcopal de Puebla. A Conferência Medellín, Episcopal Latino-Americana de Puebla foi precedida pela de Medellín, que foi trazer o Concílio Vaticano II para a realidade latino-americana, e Medellín, que foi o início com a presença de Paulo VI, o primeiro Papa que veio à América Latina, e depois a Conferência Episcopal de Puebla, onde Dom Paulo Evaristo estava presente e Dom Oscar Romero também. Bom, eu sempre tive muito interesse em Camilo Torres, né? Como é chamado lá na Colômbia, o padre do fuzil e da cruz, né? Ao mesmo tempo, né? Então, esse universo, essa frase agora me pareceu muito interessante, porque justamente a prática com a teoria, esses discursos vazios, né, da política institucional, né, que a gente conhece, ganhando salários astronômicos nos gabinetes, não? Que é uma coisa que o padre Júlio, a gente resgatou muito essa fala dele no filme, posta umas imagens do drone de Brasília e tudo mais, porque uma crítica que ele faz ao poder totalmente constrói um contrapoder. O discurso do padre Júlio, ele constrói um contrapoder ao poder que está instalado ali, com sua prática e também com suas próprias palavras. As palavras do padre Júlio são concretas, assim, são palavras de ação, são palavras que levam
a ação. Não sei se me explico. E eu acho que ele também citou Francisco. Eu acho importante que nesse momento que o mundo está vivendo, tenhamos um Papa como esse. Imagina se tivéssemos um outro tipo de Papa no mundo e tivéssemos outro tipo de padre fazendo enfrentamento o padre Júlio também não gosta que eu vou falar, porque eu vi na entrevista com Juca Kifuri, que não se deu a entrevista, falou, use e abuse a entrevista, sabe? A gente entrou em contato com o nosso amigo Silvio Tendler, não? E me desculpa, Pedrini, meu primeiro produtor é Silvio Tendler, viu? Depois Pedrini. Ele me conseguiu o contato do Juca Kifuri, e Kifuri, não, pode utilizar entrevistas da TVT, recomendo, está postada aí, não tem desperdício essa entrevista. A gente resgatou um pedacinho, podíamos ter resgatado mais, mas não quisimos abusar. E então, ele retrata isso, o Padre Júlio retrata muito esse tipo de coisas, não? Eu acho que uma luta constante, e ter o Padre Júlio aqui como ter Francisco no Vaticano é um diálogo, uma ponte, no maior país, se não me engano, o maior país católico, será? Em termos populacionais do mundo, é? Eu não sei se é, talvez seja. O maior país tem Padre Júlio Lancelotti lutando no meio de novas igrejas evangélicas, não? Que a gente sabe qual é o perfil político dessas igrejas, e temos um padre católico dessa dimensão lutando aqui no Brasil. Resumindo tantos outros padres, não? Como o padre Chicão, falecido recentemente, e outros tantos que a gente conhece, até anônimos, não? Que estão em pequenas paróquias no mundo. Mas Padre Júlio representa isso, representa essa força de enfrentamento a esse mundo que estamos suportando hoje, especialmente aqui nesse país. Muito bacana. Eu quero agradecer, passar aqui para as nossas considerações finais. Tivemos uma ótima audiência. Chegamos a quase 150 pessoas assistindo simultaneamente o documentário, o filme maravilhoso. Algumas pessoas estão perguntando onde pode assistir, então aqui nesse link do canal Resistentes. E quem precisar de mais informação também do Carlos Pronzato, elas podem ir no YouTube, né? Tem lá uma parte da filmografia que ele fez, é muito mais extensa, né? Mas ali você vai encontrar um sabor especial ali em todo o material que as pessoas podem acessar, e esse trabalho aqui com o Padre Júlio Lancelotti também já está ali disponível. As pessoas deixando muitos parabéns, muito agradecimentos, assim, a Marilu, o Padre Júlio é muito corajoso, nem o coronavírus o amedronta, ele supera, né, com aquela máscara de guerrilheiro, tem que ser um guerrilheiro mesmo, né? E até aqui, Padre Júlio, tem aqui uma pergunta última para você aqui, a gente para o encerramento. Ele quer saber sobre a teologia da libertação. A gente pode ser transparente, né, na formação dessa teologia, né, nesse enfrentamento que existe entre tantas dificuldades, como você faz? Queria deixar essa pergunta já para o encerramento da nossa transmissão. Padre Júlio. Qual é a pergunta exatamente? Ele pergunta sobre a teologia da libertação, e aqui ele coloca se a gente pode ser transparente, né, nas ações dos locais onde nós estamos, né, nessa formação dessa nova rede de solidariedade, nessa rede de construção. A gente pode construir a partir de um princípio como esse? Eu acho que é esse o sentido da pergunta do João Vitor que ele faz para você, Padre Júlio. Eu acredito que a teologia da libertação é uma teologia, como tantas outras que estão na igreja, é uma teologia que sofre muitos ataques por desconhecimento, por não entenderem o que isso significa. Então, existe muito fake news contra a teologia da libertação. É uma teologia, como disse João Paulo II, útil, necessária, e que nunca foi condenada. Não há nenhum teólogo da libertação que foi excomungado. Muita gente diz, o Leonardo Boff é excomungado. Não é. O Leonardo Boff recebeu uma censura, um silêncio, não pôde mais ensinar, mas nunca foi excomungado. Ele vive em comunhão com a doutrina cristã, com a teologia cristã, e a teologia da libertação
é uma vertente latino-americana de colaboração e de proposta que busca a emancipação, a autonomia e a fidelidade ao segmento de Jesus de Nazaré. Então, é importante que nós conheçamos e não entremos em fake news e condenações que não existem, e que saibamos, como dizia Dom Pedro Gasaldáliga, perguntaram para ele, a teologia da libertação morreu? Ele disse, enquanto houver Deus e pobre, a teologia da libertação estará presente. Então, a nossa luta contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de opressão, de escravidão, de maldade, contra todo tipo de idolatria que idolatra a posse, o poder, o ter, e em detrimento da vida e da dignidade humana. Por isso, a teologia da libertação resiste e insiste que todos somos irmãos e irmãs e todos lutamos para que o pão seja partilhado, para que a terra seja partilhada, para que a vida seja dignificada e para que todos possam ter vida em plenitude. Ter vida em plenitude é ter uma casa para morar, uma terra para pisar, uma mesa para pôr o pão, um pão para partilhar, uma vida para ser feliz, um amor para ser vivido, uma dignidade para ser vivenciada diariamente na vida. Parabéns, Padre Júlio, é sempre uma alegria, né, tê-lo aqui conosco. Eu quero dizer que hoje me senti mais próximo. Tivemos aqui uma transmissão também feita de economia de Francisco e Clara, uma presença muito grande de pessoas de todo o Brasil, do norte ao sul do país, formando uma grande rede, né, construindo, e eu acho que esse é um pouco o nosso papel aqui hoje, é saber construir essas redes de solidariedade para a erradicação da fome, né? Emprego é importante, mas com as pessoas passando fome não existe emprego, a gente precisa combater isso imediatamente. Eu quero, Paulo Pedrini, parabéns aí pela sua iniciativa, quero aprender com você, aí você, produtor também aí do Carlos Pronzato aí, com certeza um grande mestre, passa a você as suas palavras aí, que foi muito homenageado também aqui durante a nossa transmissão. Eu quero dizer, primeiro, agradecer mais uma vez ao canal Resistentes, através de você, querido Paulo França, agradecer a oportunidade ao Carlos Pronzato de ter contribuído aí de alguma forma com esse documentário tão importante. O testemunho do Júlio, queria dizer, Júlio, que essa data foi pensada muito antes da gente saber quando que a gente ia acabar o filme. E não foi aleatório. Porque nós temos em você um verdadeiro operário do reino. Então, a simbologia do 1º de maio também tem esse sentido de ser nessa data exatamente. E como diz, né, que você citou tanto Dom Pedro Casaldáliga, Dom Pedro diz que no ventre de Maria Deus se fez homem, mas na oficina de José Deus também se fez classe. Então a gente tem que ter muito claro, e você tem muito claro isso, Júlio, de que lado da história a gente quer e está. Né? E não existe neutralidade. Aquele que não se posiciona favoravelmente à libertação, ele contribui efetivamente para manter a exploração, a dominação e a opressão. Então não existe neutralidade. E você, com seu testemunho, mostra que a gente tem que ter muito claro isso. Temos que ter lado na história. E também para a gente é muito importante fazer esse registro, lançar esse filme no ano que a gente celebra também o centenário de 2 grandes mestres, que são Dom Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire, né? Que em setembro a gente celebra o centenário dos 2. E essa fala que o Pronzato falou do contrapoder que o Júlio representa, a gente lembra, né, Júlio? Dom Paulo sempre dizia, se o poder não é serviço, ele não serve para coisa alguma. Poder é serviço. E é isso que a gente vê em você e te agradecer enormemente por nos ter dado essa oportunidade de fazer esse filme que foi feito principalmente com muito amor, que é a principal força transformadora de qualquer mudança social, seja individual ou coletiva.
Muito obrigado, Paulo França, muito obrigado, Carlos Pronzato, e muito obrigado, meu irmão querido Júlio Lancelotti. Maravilha, Carlos, por favor, né? Deixando aqui o abraço final para o Júlio. Eu vou agradecer as palavras do Paulo Pedrini. Tengo un eco, ¿no? Resumen de alguna manera todo que a gente vivenció en esos 4 meses de ligações y de vamos a hacer y cuando él realmente colocó a data, en un inicio fiquei 1º de maio, peraí, é o dia do trabalhador, papapá, o desemprego, aí Pedrinho, não, e o desemprego? E por aí foi, é justamente o universo onde o padre Júlio trabalha, no desemprego, né? No universo do descarte, como ele relata no filme, não? Que são palavras, parece que uma construção discursiva do Papa Francisco, né? Então é isso, foi 1º de maio, era o dia realmente certo. E queria também fazer uma homenagem ao Paulo França, porque também Pedrini entrou em contato ontem, a gente teve uma questão técnica, não pudimos chegar em tempo a uma exibição na TVT. Eu vou dizer a vocês, a gente acabou de subir o filme às 4h23. 16h23 o filme estava pronto, por isso eu não pude divulgar muito, sabia que de alguma maneira as coisas iam acontecer, né? E aconteceram. Mas foi ontem, tipo 10 da noite, que eu entrei em contato com Paulo França, a partir do Pedrini, e ele resolveu, olha, tenho às 6 da tarde, vamos fazer isso aí, e em seguida ele acompanhou essa luta nossa. Então, a prática, ação direta, é o que faz o mundo avançar. Então, eu queria agradecer muito, de coração, esse período que estive em São Paulo. Eu vou muito a São Paulo, eu aprendi a amar a São Paulo. No início não, estava muito carioquizado, não? Morei muito no Rio, não? E vocês sabem essa diferença entre São Paulo, mas São Paulo acabou me cautivando, principalmente por sua gente. Tanto é que escrevi um livro de contos que está na mesa do Padre Júlio, algum dia ele terá tempo para ler, se chama O Espírito da Rebelião, que é uma homenagem às pessoas que lutam diariamente nessa cidade que é um país, né? Nesse país, São Paulo, né? Que deveria ser a capital, né? Como foi Rio, é a capital do Brasil, né? Está tudo aí concentrado, né? Inclusive está o Vaticano popular, o Vaticano dos pobres, dos desamparados, dos refugiados, das pessoas da rua, está ali na Moca, Belém. Eu não tenho minha camisa de Juventus, mas está em algum lugar. Eu também gosto muito de futebol, e futebol também faz parte desse universo popular. Algumas pessoas não entendem da intelectualidade, mas o futebol é um grande elemento que nos une também com Pedrini. Não sei se o Padre Júlio tem algum time, segundo Juca Kfouri, não é Corinthians que eu soube, mas... Ou é? Não, assim não sabe, mas tudo bem. Com certeza deve ser um time popular. Mas tudo bem. Mas eu queria terminar uma homenagem ao Padre Júlio. Eu poderia ler um poema de um livro meu que vai sair em breve. Tem a ver com o universo operário. São poemas operários. Eu estive em Brumadinho, na época da tragédia, fiz um livro, uma caixinha com 20 cartões e o filme, sobre o filme de Brumadinho, chama Lama. O crime vale no Brasil. E agora estou preparando uma caixinha com 20 cartões, poemas operários e o filme da greve geral de 1917, que aconteceu, surgiu na Moca, explodiu na Moca, justamente, não? Aí na fábrica Crespi. Então, realmente, essa região, Belém, Moca, entendeu? É um circuito, uma trincheira de luta, é uma comuna a comuna da Moca, a comuna do Belém. E eu queria ler esse e dedicar a Padre Júlio. Ainda está escrito em papel, mas tem a ver com esse dia de 1º de julho. Pode ser, Paulo França? Posso ler? Diz assim: o intervalo, o nome é o intervalo. Diz assim: te tomo da mão, respiro teu aroma de metais, ferrugem o carmim, tua boca é uma engrenagem frenética de flores. Nosso intervalo tão curto,
que as palavras voam como pregos luminosos em rosas de cobre, beijos martelados no alumínio dos teus lábios. A sirene interrompe a brisa do pátio, a paisagem do teu rosto. Nos devolve ao estrondo a diária exploração do cartão de ponto. É isso aí. Ao 1º de maio, ao Padre Júlio, e vamos lá. Obrigado, Paulo França, Pedrini, e muito agradecido à luta do Padre Júlio de poder nos dar a possibilidade de fazer um filme como esse. Parabéns. Olha, eu só tenho a agradecer nesse 1º de maio, para mim histórico. Parabéns, Padre Júlio. Que Deus te abençoe, né? A gente ora pelo Papa Francisco, a gente ora pelos nossos irmãos mais próximos, mas pelos aqueles desconhecidos que a gente não vê, né? Acho que o Brasil está mudando, Padre Júlio. Eu tenho certeza que a sua fé e a sua rebeldia está uma rebeldia de transformação que o Carlos e o Paulo Pedrini muito bem mostraram. Eu deixei o Pix aí para quem quiser contribuir no canal Resistentes. Nós também vamos fazer um documentário aqui sobre entidades nacionais, ampliando esse debate. Então deixa aí, se você quer contribuir também para as nossas lutas, para que a gente faça nossas transmissões, para que a gente construa novos conteúdos e narrativas, deixa aí pix@resistentes.org. Eu agradeço, parabéns, um ótimo domingo, né, na nossa homilia de amanhã cedo com o Padre Júlio, aí todos vocês. Um abraço grande. Obrigado, Padre Júlio. Obrigado.